Vamos falar de um assunto que atinge, claro, a saúde do homem. O urologista, a gente está sempre dizendo aqui que não é só médico para homens, mas também para as mulheres, tem que ir ao urologista. Mas hoje o assunto é dirigido totalmente para os homens, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Zézia. Bom dia a todos da TCM. Sim, né, hoje um pouco mais relacionado ao homem, mas Mais que voltado, envolve a né? mulher também. Pois é, porque elas é prejudicada com a mesma situação. O que seria uma disfunção erétil? Bem, Zézia, a disfunção erétil é a incapacidade de ter, tecnicamente falando, a capacidade de ter uma ereção que gere uma relação sexual. Tá? Então, satisfatória, que eu chamo. Então, às vezes a pessoa tem um homem tem uma ereção, mas ela não consegue se prolongar até o fim da relação sexual, né? Então, isso é considerado disfunção erétil. Quais são as principais causas, doutor? As principais causas de disfunção erétil, né, existem três grandes causas de disfunção erétil, três grandes pilares, tá? Então, um é a idade, o próprio envelhecimento masculino, certo? Muito comum. Então, o homem vai chegando, como eu falei na semana passada, na questão da andropausa, né? Então, vai chegando numa certa idade, a queda do hormônio masculino, certo? A queda da atividade sexual é natural, certo? Existe outro grande pilar que são as doenças, diabetes, pressão alta não controlada, dislipidemias, problemas de triglicerídeos, problemas de colesterol, tá? E o uso de medicações, antidepressivos, principalmente, são os que mais causam disfunção erétil. Doutor, e como vai ser o tratamento de um paciente desse, por exemplo, que tem diabetes, ou que tem essas situações que você colocou aí, hipertensão, a questão da andropausa, tudo, como poderá ser contornada essa questão da disfunção erétil, por exemplo? E qual é a idade que atinge mais? Falou da questão da pessoa que atinge a idade mais avançada, mas esse problema pode acontecer com pessoas mais novas, tendo em vista que ela pode ter diabetes? Pode sim, Zé. Existe, né, o diabetes tipo 1, né, que que começa logo na adolescência, final da idade de criança para início da adolescência, né? Então, pacientes com diabetes durante muito tempo pode causar. Então, você às vezes começa um diabetes com 12, 15 anos, quando você tiver 35, já vai estar 20 anos de diabetes, né? Então, pode causar, sim, disfunção erétil. Existe também uma outra causa, que aí sim é mais comum em jovem, é o quê? É a causa psicogênica. Então, o homem vai lá, vai ter relação e falha a primeira vez. E aí fica com aquilo na cabeça, né? É um trauma. Isso, fica com aquela trava na cabeça, então toda vida que vai ter relação, sempre fica pensando, será que vai dar certo, será que não vai, né? Isso, geralmente, é a disfunção erétil do jovem, né? Jovem que eu falo para ser 30, 35, 25, 30, 35 anos. Então, ele teve a primeira vez, por N motivos, né? E aí você tem que investigar se você está com algum problema pessoal, algum problema familiar, financeiro, né? Às vezes acontece. E a pessoa não quer ter relação naquele dia, mas tem e acaba tendo, né, a falha, como diz, né, popularmente, e você fica com aquilo na cabeça e não consegue de novo. Então, o tratamento é baseado na causa, certo? Muitas vezes a gente consegue contornar só controlando a causa, controlar o diabetes, controlar a pressão, né? Achar esse motivo desse problema pessoal, dessa ansiedade que está gerando e tratar isso aí com psicólogo, né, terapia de casal, muitas vezes, certo? Mas tem vezes, Zé, que você não acha. E não tem como você controlar. E aí você tem que partir para a medicação, né? Para a medicação, para a ereção, certo? Doutor, quando a gente fala nessa questão da disfunção erétil, isso com certeza vai prejudicar a questão da parceira tentar engravidar e ter filhos. Mas o que não significa também que o paciente que tem disfunção erétil seja infértil. Não, isso não tem relação nenhuma. Na verdade, a maioria dos pacientes que procuram o urologista com disfunção erétil, geralmente eles vão acompanhados da mulher, da parceira, né? Então, aquela história, muitos ficam desconfiando se eles têm uma relação paralela, se é porque é uma queda mesmo da atividade sexual do homem, né? Então, sempre querem tirar essa dúvida. E muitos homens têm vergonha de procurar o médico, né? Ainda tem medo, não, eu não posso, eu não sou assim. E quem incentiva geralmente é a mulher mesmo, tá? Então, leva o parceiro lá, vai junto para poder fazer essa consulta. E esse é muito importante, o papel da mulher nisso aí, tentar convencer o homem de que ele tem um problema e que precisa de ajuda. Tratar. Né? Mas assim, não tem relação nenhuma em relação à fertilidade, tá? Então, a ereção não tem relação com fertilidade nenhuma. Então, você pode ter dificuldade de ereção, problemas de ereção e ser totalmente fértil. A automedicação, no caso de um paciente como esse, pode prejudicar ainda mais o seu tratamento
com acompanhamento médico, às vezes a pessoa começa a ter o problema e diz, não vou no médico não, vou me automedicar, vou tentar dar o meu jeitinho brasileiro para ver se eu funciono melhor, para ver se eu começo a tirar isso da minha cabeça e aí não dá certo. É sempre prejudicial, Zéza, porque assim, o importante você ir para o médico é você fazer a investigação da causa. Então existe no mercado hoje a facilidade de você chegar na farmácia e comprar, hoje está bem difundida essas medicações para ereção, Viagra, Cialis, Eleva, então são várias formas que tem no mercado, cada vez mais baratas, os laboratórios estão vendo esse filão e estão querendo diminuir o preço, então cada vez está mais fácil esse acesso, mas muitas vezes tem que achar a causa, não há necessidade muitas vezes nem de tomar medicação, tá? Então você tem que procurar a causa desse daí, investigar, fazer exame se for necessário, né? E aí sim, se não achar nada ou não tiver uma causa específica, aí você pode lançar mão dessas medicações, sim, tá? Para poder ter uma boa vida sexual ativa. Doutor Renato, quais são os exames que são feitos em relação à disfunção erétil? Inicialmente a gente faz essa parte de taxas, que é popularmente conhecido, né? A bioquímica do sangue, triglicerídeo, colesterol, glicose, para ver se tem diabetes, né? Além da parte hormonal, Zéza. Então, é basicamente o exame de sangue. Então, testosterona, certo? Testosterona total, testosterona livre. Tem a parte da tireoide, que também atrapalha. Então, a gente sempre investiga a tireoide. Nós investigamos outros hormônios do hipotálamo, FSH, LH. Então, a gente faz um check-up, geralmente bioquímico mesmo, tá? De sangue, exames laboratoriais, para a gente investigar se tem alguma disfunção. Por exemplo, você às vezes acha que está com disfunção erétil, começa a tomar um remédio, está com problema de tireoide, tá? Então, tu começa a tomar um remédio, está com problema de triglicerídeo, então não vai resolver seu problema. Vai resolver, assim, a ereção, mas o seu problema, a causa do triglicerídeo está lá, acontecendo. Então, por isso que tem que investigar, por isso que tem que procurar o médico antes de se automedicar. Pois é, em relação a essa questão dos exames, é bom você fazer direitinho, acompanhar tudo, e o tratamento sai muito mais rápido, os resultados começam a aparecer mais rápido, que a pessoa fica tentando adivinhar sozinha em casa, né? Isso, até ajuda a medicação, né? Se você achar a causa, você procurar o motivo, muitas vezes não vai impedir que você tome esses remédios, tá? Então, muitas vezes é necessário esse uso dessa medicação, só que quando você acha a causa, acha o motivo, você potencializa, né, o efeito dos remédios, da medicação e do tratamento. Facilita, tem melhores respostas, né? E uma qualidade de vida melhor. Chegou uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou e disse, procurando o médico e sendo medicado, esses remédios vão ficar precisando ser tomados há quanto tempo, mais ou menos, em média, um tratamento em relação à disfunção erétil? Olha, Zézia, como eu falei, não tem, assim, um tempo específico, tá? Existem várias formas de tratar. Existem tratamentos hoje que você toma diariamente, tá? Então, a dose menor, onde você todo dia toma uma medicaçãozinha dessa, certo? Como se fosse remédio de pressão, como se fosse remédio de diabetes. Existem, dependendo da causa e por exemplo, paciente tem uma atividade sexual bem intensa. Doutor, eu faço quase todo dia. Então, você vai preferir dar esse diário. Doutor Renato, eu faço uma vez por semana. Então, não tem para que você tomar todo dia. Você vai tomar aquele de demanda, aquele que você vai tomar 1 hora e meia antes da relação. Então, por isso é interessante você procurar um médico. Ele vai ajustar a sua dose, ajustar o tipo de medicação para você. Então, essa é a importância principal. Tem cirurgia, já para a gente concluir nessa entrevista, tem algum tipo de cirurgia para a ereção? Tem. A cirurgia para a ereção é a cirurgia de implante de prótese, né? Prótese peniana, certo? Então, se com medicação não der jeito, não tiver resultado... É o último caso. O último caso seria partir para implante de prótese, né? Existem vários tipos de prótese no mercado, tá? A inflável, a fixa. Então, mas isso é o extremo, tá? Então, a gente usa só para casos selecionados, específicos, onde o paciente quer ter relação sexual, não consegue de jeito nenhum com medicação, está insatisfeito, ele e a parceira, aí sim a gente procura fazer essa cirurgia com implante de prótese. Olha, lembrando para vocês que o Dr. Renato atende ali no Centro de Urologia, a gente vai colocar aí o endereço, o telefone, para você que buscou aqui o telefone também de atendimento, pelo endereço aqui na João Marcelino, está tudo direitinho, e aí a gente quer que você procure realmente a orientação médica. Obrigada demais pela sua vinda aqui, viu? Uma excelente semana. Obrigado, Zéza. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. Excelente tema para você que tem dúvidas, às vezes está com vergonha, mandou pergunta, não quis se identificar. Procure ajuda. O ideal é que o médico saiba o que está acontecendo com você para poder ajudar. Não dá para adivinhar, não tem bola de cristal. Voltamos já já.